Você acredita em história de terror? Filmes que às vezes são baseados em fatos reais? Ou lendas macabras que trazem agonia quando a ouvimos? Alguns lugares do mundo são marcados por momentos da história, que geralmente tornam-se lendas, ou algo muito mais forte que isso. Esses, geralmente são os que sobram de muitos lugares que foram palcos de inúmeros assassinatos, ou de lugares usados para acolher pessoas em seus estados terminais. Nos Estados Unidos existe um lugar marcado na história pelo que deixou uma marca de tristeza imensa à época. E até hoje tem esse registro disso com várias manifestações que são vistas por quem visita o local. Um antigo sanatório americano foi palco de acolhimento de muitas pessoas em seu estado terminal, e até mesmo vários filmes foram feitos sobre esse lugar. Isso mesmo, galera, vários filmes foram criados para mostrar um pouco da história desse lugar. Como o filme Os Fantasmas de Waverly Hills, A Morada do Mal em Waverly Hills, Túnel da Morte e Waverly Hills, A Verdadeira História, entre inúmeros outros. Pois é, galera, e se você já tiver assistido algum desses filmes e não conhece esse lugar, agora é o momento exato para isso. Fala, galera, eu sou Clever Ribeiro e hoje a gente vai falar desse lugar extremamente mal assombrado que é palco de tantos filmes de terror americanos. Também você vai entender por que esse lugar não é apenas cena de filme, e sim um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. Mas antes, pessoal, se você curte esse tipo de conteúdo e não está inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e também badala o sininho de notificações, porque dessa forma você não vai perder nenhum vídeo desse tipo que eu postar por aqui. Galera, e se você sente algum tipo de incômodo assistindo esse tipo de conteúdo, eu deixo bem claro que talvez seja melhor você nem assistir esse vídeo, porque tem muita história macabra sobre esse lugar. Agora, se você não sente nenhum tipo de incômodo, bora lá entender um pouquinho mais sobre esse lugar mal assombrado dos Estados Unidos então. O sanatório de Waverly Hills fica no estado americano de Kentucky, mais especificamente no sudoeste de Louisville. E o lugar, apesar de ter sido utilizado como um sanatório, também foi utilizado como leitos para tratamento de tuberculose nos anos de 1910, conhecida na época como a peste branca, e foi palco de mais de 63 mil mortes supostamente vítimas da doença. Mas não somente pela doença, pois existe muita história macabra por trás desse lugar. O fato é que as autoridades locais da época não tinham espaço suficiente nos hospitais para os números de pessoas que estavam com a doença, utilizando o sanatório devido a seu tamanho como leitos para moradores da cidade e até pessoas que vinham de fora. O local também tinha recintos feitos apenas para receber crianças e chegou a ficar supersaturado com o número de pacientes que recebeu. Em 1926, inaugurou-se no local um novo hospital para receber ainda mais pacientes vitimados da doença. O motivo era que já estava supersaturado e com a chegada do quinto andar, poderia receber ainda mais pacientes com o número de leitos aumentando consideravelmente. Durante 17 anos, muitos pacientes passavam por ali e também ali morriam. Já em 1943, o número de pacientes com tuberculose diminuiu consideravelmente, já não havendo a necessidade de utilizar o local para tal finalidade, sendo muitos pacientes do local sendo enviados para outros sanatórios em Louisville, sendo em 1961 o sanatório foi fechado definitivamente. Porém, em 1962 reabriram o local para fazer dele um asilo, o Hood Heavy Geriatric Center, com tratamentos para demência, dificuldade de mobilidade física e tratamentos mentais graves. Porém, em 1982 o local foi definitivamente fechado por alegar tratamentos negligentes com os pacientes. Em 1983, o prédio foi comprado com o intuito de ser transformado em uma penitenciária local, mas devido a reclamações de moradores locais e pressão aos governantes, isso acabou não acontecendo, tendo uma proposta de converter o local em apartamento mais tarde sendo colocado em jogo, mas por falta de investimento também nunca aconteceu. Em 2001, Waverly Hills foi vendida para um casal de americanos, Tina e Charlie Mantley, com o intuito de transformar o local em uma casa mal assombrada para estudos de pessoas que gostam das áreas paranormais. O curioso sanatório foi construído em um alto de uma colina, dentro a um matagal, e para que os médicos e enfermeiros da época conseguissem ter acesso ao sanatório, foi construído um imenso túnel de pedras de 150 metros, que levava até o local, e também era utilizado carroças para subir com suprimentos e remédios aos pacientes. Na época dos tratamentos de tuberculose, os médicos utilizavam lâmpadas de calor, muita água e também ar fresco, sendo que não existiam muitos recursos naquela época, que levavam à morte fácil dos pacientes, que eram descidos de carrinho de mão pelos túneis de pedra para serem colocados na funerária. Galera, e esse túnel, ele é dentro do subsolo, e por óbvio que é um lugar bem frio, e além do frio também é um lugar que dizem ter registro de vários fenômenos paranormais.
Uma das histórias mais fortes dos fenômenos dizem ser de duas pacientes que dormiam no mesmo quarto, onde uma delas, atendida por Jenny, faleceu no quarto, e a outra paciente, Elizabeth, começou a delirar por dias, parecendo conversar e ver todos os dias sua amiga de quarto Jenny, sendo mais tarde confirmada também a morte da paciente Elizabeth, e alguns outros pacientes terem afirmado que viu as duas andando pelos corredores escuros do lugar. No quinto andar, era um local reservado apenas para tratamento de crianças, e um dos fortes relatos do local é sobre um garoto atendido por Tim, que faleceu aos 10 anos de idade, e que adorava brincar com as bolinhas que ficavam no solário do quinto andar. Sendo depois da morte do menino, as bolinhas se mexiam sozinhas, segundo relatos, fatos que assustavam muita gente que trabalhava naquele local. Um dos médicos responsáveis pela área cirúrgica do local viu muitos amigos que trabalhavam lá morrerem, também pela doença. Nos doentes, devido ao inchaço dos pulmões, as costelas eram fortemente pressionadas, mas alguns acabavam tendo seu órgão perfurado pelas costelas, causando muita dor. Então o Dr. Joseph achou que serrando as costelas dos pacientes aliviariam para eles e os salvariam. Porém, na época não existia anestesia eficaz e muitos pacientes não suportavam a mesa de cirurgia. Joseph morreu alguns anos depois, também vítima da doença, e futuros funcionários do local diziam ter visto um homem de branco andando pelos corredores escuros à noite, parecendo demonstrar agonia e preocupação com algo. Funcionários diziam escutar portas e janelas batendo, parecendo ser um manifesto daquilo que poderia ser o espírito do médico. Uma das histórias macabras do local também seria de uma enfermeira que engravidou de um médico casado e foi encontrada morta, pendurada pelo pescoço no quarto 502, sendo na época as pessoas pensaram que ela havia tirado a sua própria vida. Porém, alguns relatos dizem que a história se passou por uma tentativa de aborto mal sucedida pelo médico e pai da criança. E para a carreira não ser destruída nem seu casamento, acabou cessando a vida da jovem enfermeira, pendurando-a por uma corda de pescoço para parecer suicídio. Relatos dizem que essa enfermeira vaga pelo sanatório até hoje tentando dizer como realmente morreu, para aqueles que duvidam que o amante a matou. Pessoal, o fato é que o lugar é bastante investigado pelos aqueles que se dizem caçadores de fantasma e também de atividades paranormais, sendo vários registros reais de manifestações macabras no local, devido a ter sido um local de vários tormentos e fim de várias pessoas. Hoje o local é resto de um passado de muita tristeza, e se realmente espíritos malignos rodeiam por lá, esse é o fato que é afirmado por inúmeras pessoas que visitam o lugar e conseguem sentir a presença daqueles que já se foram. O fato é que o lugar hoje é alugado pelos atuais donos, e é um dos lugares mais famosos do mundo mal assombrado, pois já foi sanatório, hospital, asilo, tudo que você imaginar, e diversas histórias pesadas rodeiam o local. Bem legal essa história sobre o sanatório de Waverly Hills, né? Mas você, acredita realmente que esse lugar seja mal assombrado? Ou nem sequer acredita em fantasma? De qualquer forma, isso explica um número imenso de filmes criados no local, e agora sabendo por que várias histórias se baseiam nesse lugar. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com mais amigos. Galera, e também segue o Instagram do nosso canal que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente sempre posta muita coisa legal por lá também. Por hoje é isso, valeu galera!